Meus amigos, desde a Segunda Guerra, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos emergiram como a nação mais poderosa da Terra, pela sua capacidade bélica, pela sua força econômica, pelo seu parque industrial, mas principalmente por ter demonstrado ao mundo que estava acima de toda e qualquer nação com o poder de destruir, de matar. Com as duas bombas atômicas lançadas sobre Nagasaki e Hiroshima, os Estados Unidos deixavam claro naquela época que nenhuma nação seria capaz de enfrentar o poderio norte-americano. Foi o fim da guerra, foi o fim da Segunda Guerra. Os Estados Unidos se anteciparam, desenvolveram, levaram a cabo o projeto da bomba atômica antes de todos os outros, e assim começou a derrocada da Alemanha. O Japão se rendeu, logo depois a Alemanha caiu. Acontece que, em seguida, começou uma corrida armamentista. A União Soviética, que tinha dominado parte do mundo depois da Segunda Guerra Mundial, para não ficar para trás dos Estados Unidos, entrou também na corrida pela bomba atômica. E assim, dos anos 40 aos anos 60, Estados Unidos e União Soviética dividiram o mundo, dividiram o poder de destruição, se tornaram nações hegemônicas. Acontece que, de lá para cá, dos anos 60 para cá, muita coisa mudou nesse sentido. Outros países também buscaram o seu desenvolvimento nuclear. De dois países que detinham o poder da bomba atômica, hoje nós temos 9 países com essa capacidade e a tendência é aumentar. Esse número pode subir ainda mais. Essa é a preocupação atual de Israel. Israel está muito preocupada com o aumento dos países que podem sim desenvolver o projeto da bomba atômica. E preocupa sobretudo porque o Irã é um desses países que ameaçam desenvolver tal projeto, e se isso acontecer, é evidente que poderá ser usado contra Israel, o inimigo número 1 do Irã. Bem, acontece o seguinte: a corrida armamentística teve uma certa pausa. Em 1987, Estados Unidos e Rússia assinaram um tratado de não mais desenvolvimento de mísseis de médio e longo alcance. O tratado foi um sucesso. Por um tempo, 2.700 armas atômicas foram destruídas entre Estados Unidos e a antiga União Soviética. Acontece que de uns anos para cá, os Estados Unidos vêm reclamando muito. De 97 para cá, os Estados Unidos vêm reclamando que a Rússia estava violando o tratado assinado por Ronald Reagan e Gorbachev, o tratado, o chamado INF. Os Estados Unidos acusavam a Rússia de estar violando esse tratado, ou seja, desenvolvendo mísseis terrestres que eram banidos pelo tratado, mísseis que alcançavam de 300 a 3.000 quilômetros e mísseis que alcançavam de 500 a 5.000 quilômetros. Bem, depois veio o governo Obama, que fechou os olhos para esse tipo de violação. Foram 8 anos em que os Estados Unidos deixou de investir em tecnologia armamentista, deixou de desenvolver pesquisas nessa área e, por outro lado, entrou um novo ator no cenário, a China. A China e a Rússia, no período de Obama, cresceram assustadoramente, desenvolveram projetos, fizeram testes nucleares, mas também países como Coreia do Norte e o Irã tiveram vida fácil para desenvolver as suas armas, sobretudo a Coreia do Norte, que não para de desenvolver
pesquisas na área da bomba atômica de hidrogênio, que estaria um nível ainda muito superior, um nível acima no poder de destruição em relação às armas atômicas do passado. Tudo isso porque a América fechou os olhos. Quando Donald Trump assumiu, falou diretamente disso com Vladimir Putin no seu primeiro encontro com o presidente, com o mandatário russo. A Rússia precisava parar de desenvolver armas atômicas ou então os Estados Unidos sairiam do INF, do Tratado de Armas assinado por Ronald Reagan e Gorbachev. A Rússia não obedeceu, não deu outra. Essa matéria está no Jerusalém Post, uma reflexão sobre o que pode acontecer a partir daí. O fato é que os Estados Unidos saíram oficialmente do INF e já investiram 100 milhões de dólares aprovados pelo orçamento para desenvolver 2 mísseis, um de médio e um de longo alcance. A corrida armamentística voltou e a preocupação de Israel é exatamente essa. Voltou e poderá, o clube dos países que tem a bomba atômica poderá aumentar de 9 para algo como 11, 12 ou 13. Claro que isso preocupa muito Israel, como disse, por causa do Irã. Acontece o seguinte, enquanto a disputa armamentista ficava entre Estados Unidos e União Soviética, ou melhor, e Rússia, não havia tanto problema. Eram apenas dois atores armando-se para que houvesse paz. Parece uma contradição, mas o equilíbrio de forças propiciava, sim, uma certa paz. Acontece que agora esse equilíbrio foi rompido, porque outras nações entraram no mesmo projeto, outras nações consideradas perigosas ou desonestas ou párias, estão nessa mesma corrida. Já não há como equilibrar as coisas. Enquanto só os dois gigantes tinham a bomba atômica, a coisa andou bem. Ameaça daqui, ameaça dali, a chamada Guerra Fria, mas todos sabiam que ninguém seria louco de apertar o botão vermelho. Agora tem muita gente aí com bomba atômica e não tem mais como prever o que pode acontecer. Se amanhã depois o Irã tiver realmente a bomba atômica, bem, aí nós podemos imaginar um louco muito próximo do botão. Porque o regime dos ayatolás não pode ser tratado de outro modo. Esse é o mundo em que vivemos hoje. 9 países com bombas atômicas e 9 países que já não conseguem dialogar entre si. Deus tenha piedade de nós. Até depois, amigos.